Oi, gente. Olha eu aqui de novo, né? Bom, muita gente me perguntou, veio me perguntar mais sobre a Umbanda no Astral, que eu falei no outro vídeo que eu tinha visitado centros de Umbanda no Astral. Tá, eu acho que talvez eu vá até mexer um pouquinho com alguns conceitos kardecistas, né? Porque, assim, o que eu sempre ouvi falar dentro da casa espírita kardecista, que essas entidades que se manifestam na Umbanda, muitas vezes são espíritos evoluídos, mais evoluídos, que vêm naquele arquétipo por humildade, para parecer que são mais simples, né? E eles vêm naquela forma para poder auxiliar, respeito. Mas o que eu vi foi totalmente diferente, tá? Eu vi assim, e eu acho que de certa forma, dentro da minha maneira de pensar, faz até sentido, né? Ainda hoje é difícil a gente encontrar, mas nas cidades do interior a gente não encontra as benzedeiras, né? Aquelas rezadeiras, aquelas senhoras que costumavam rezar as crianças de ventre virado, não era isso? Espinhela caída, sei lá, não tinha essas coisas. Então, é raro a gente encontrar, mas nas cidades do interior eu acredito que ainda existam. E na época da escravidão aqui no Brasil, esse povo que trabalhou, que hoje em dia a gente chama aqui dos preto velhos, né, a falange dos preto velhos, esse povo que veio lá da África, os escravos que estavam aqui no Brasil, eles trouxeram eles trouxeram com eles a cultura deles, diversos conhecimentos que eles tinham lá na África, né? Como eles não tinham recursos, é, talvez tecnológicos, não sei, recursos mais modernos, então eles aprenderam a utilizar ervas, chazinho disso, daquilo, para poder curar, porque eles não tinham remédio. Então eles trouxeram todo esse conhecimento que eles tinham lá na África para cá, para o Brasil, e começaram a difundir. E eram pessoas que realmente sofreram muito com a escravidão. Eu imagino que deve ter sido assim uma vida muito dura. Eles foram arrancados lá da terra deles, trazidos para cá para apanhar, para sofrer, para trabalhar mesmo duramente, né? Então a gente sabe que alguns eram revoltados, mas que alguns também, apesar daquela revolta toda, quando desencarnaram, conseguiram entender todo o processo, que aquilo fazia parte do crescimento deles de alguma forma, que era necessário eles passarem por todo aquele sofrimento, né? E aí a forma como eles encontraram de ajudar, de auxiliar, foi essa, se manifestando quando eles encontraram canais compatíveis para eles passarem, continuarem passando o conhecimento deles. Eles formaram núcleos, porque, assim, eu também, eu cheguei a ver, já fui em lugares que pareciam verdadeiras colônias mesmo, mas colônias desses espíritos que trabalham assim. Né? Eu já fui numa colônia maravilhosa. Eu não sei se talvez, gente, eu estou contando o que eu vi, não estou dizendo que seja verdade absoluta, porque eu mesmo questiono se não é coisa da minha imaginação, coisa da minha mente. Tá? Quando eu volto, a sensação é que eu vivi realmente aquilo. Então, quando eu estou falando para vocês, é como se eu tivesse estado lá mesmo, da mesma forma como eu relembro um fato que eu vivi aqui. Eu tenho uma ligação muito forte com eles, até porque eu nasci no dia da abolição da escravatura. Eu sou de 13 de maio. Então eu tenho assim um certo carinho pelo povo, pela falange dos preto velhos, né? E toda essa ligação, talvez, tenha feito com que eu, de certa forma, fosse lá fora conhecer. Então eu já estive, tipo uma aldeia, né? Não seria bem uma aldeia, deixa eu tentar passar para vocês, a imagem é meio complicada. É como se fosse um vilarejo meio rústico, aonde não tinham só negros,
tá? Eu acho que essa colônia tem pessoas também, tem brancos que foram simpatizantes com a causa deles, porque nós tivemos diversos abolicionistas aqui que nem ficaram famosos, mas que lutaram muito pela causa deles para libertar, né, para libertar essas pessoas. Então, dentro dessa vilarejo assim mais rústico, eu vi realmente eram pessoas negras com toda aquela características que eles já passaram pra gente, que a gente vê aquelas imagens da Umbanda, que talvez eles tenham passado para alguém e aquilo foi passando de geração em geração, então criaram aquelas imagens do preto velho tal, do pai Joaquim, do pai Benedito, que cada um deles tem uma imagem característica, né? E diferenciada, a gente consegue identificar. Quem começa a frequentar Umbanda olha para uma imagem daquela feita no gesso, lá no barro, não que seja, e consegue identificar quem é, porque eles possuem uma característica própria. E, assim, o que eu acredito também que possa haver espíritos afins que trabalham sob um determinado nome. Isso pode acontecer, tipo Pai Benedito de Aruanda. Então, algumas consciências que tenham afinidade, que trabalhem na mesma linha, que tenham o mesmo conhecimento, se unem e começam a trabalhar sob aquele determinado nome. Pode acontecer isso. Não sei, tá? Porque, assim, quando eles se manifestam mais ou menos com a mesma característica. Então, eu não sei se trata do mesmo espírito, que o espírito, quando ele está num estado mais elevado, que o que faz a gente melhorar o nosso padrão é a força do amor mesmo. E esses espíritos que trabalham nessas colônias, eles são amor puro, amor puro. Eles estão ali totalmente abnegados, querendo ajudar mesmo, querendo auxiliar. Então, de repente, um espírito desse, que vibra no amor, ele consegue realmente irradiar e ser captado por vários médios em locais diferentes. Também acredito que isso possa acontecer, tá? Então são duas hipóteses aí. E o que eu vi nessa colônia eram vários espíritos, várias consciências que habitam esse lugar, né? Eu não sei, depois eu li relatos do Robson Pinheiro que ele fala de Aruanda. Eu não sei se eu estive em Aruanda, não sei, porque eu só fui ler o livro do Robson que falava nisso bem depois de eu ter estado lá. Então, não sei realmente se as características são bem semelhantes de quando ele relata essa colônia espiritual, né? Então, e aí o que acontece? Assim, quando os kardecistas frisam que realmente são espíritos mais evoluídos que se fazem passar por preto velho, não sei o que, nem todos. Eu acredito que nem todos. Eu acho que cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, entendeu? E eu não vejo também demérito nenhum de ser realmente o espírito de um negro, que a gente fala preto velho, mas nem todos são também velhos, não. Tem muitos jovens lá trabalhando, a colônia é bem ativa, sabe? Com pessoas abnegadas que estão realmente querendo ajudar a tratar. Vi pessoas sendo tratadas que eu acredito que sejam espíritos de pessoas que estão encarnadas e que estão em tratamento e que vão lá para receber o tratamento no astral. Tá? Fazem ungüentos, botam umas pomadas, colocam. Isso tudo eu vi. Ervas em cima, aquelas senhorinhas negras, bem miudinhas, assim, vem trazendo com muito amor as poções, os potinhos, com um unguento mesmo, uma pomada para passar nas pessoas que estão ali sendo tratadas. Isso eu vi, gente. Eu vi num sonho, numa projeção, seja lá o que for. Que foi o que começou a me modificar também, a maneira de eu ver a Umbanda. Porque eu acho que eu já falei para vocês que a minha mãe, ela era de Umbanda, e quando eu era pequena eu não gostava de nada disso. Às vezes ela se manifestava em casa, ela recebia santo, né?
E eu ficava assim de longe, olhava aquilo ali e dizia: "Ih, será que isso não é coisa, assim, um distúrbiozinho psicológico, né?" Eu, sinceramente, eu não me ligava nisso, não gostava. Aí depois a gente acaba apagando a língua, né? Porque ano passado eu me surpreendi que eu comecei a me manifestar. Inclusive, assim, eu tenho áudios gravados, aí que depois que você passa pela situação, é que você vê a gravidade, o quanto você foi injusto. Eu comecei a me manifestar com o Pai Benedito. Ele veio, incorporou, muda a fala, muda a maneira de falar. É uma coisa incontrolável. Eu que sempre achei que isso era coisa da cabeça, eu digo, pô, agora pirei de vez, né? Imagina, eu recebendo um preto velho falando com a linguagem de preto velho. Então eu tenho até uns áudios, porque eu participava da mesa mediúnica e foi lá que ele começou a se manifestar, dando orientações para casa, como tinha que ser feito o tratamento e tal. Então, se alguém souber depois editar, porque eu tenho gravações até no iPad da sessão toda. Então, se alguém puder editar, souber editar, eu também não tenho nem noção como passar o arquivo. Mas eu ia até agradecer se conseguisse tirar dessa gravação só a parte mesmo aonde o Pai Benedito fala. Porque assim, foi uma experiência super interessante. Ele se manifestou algumas vezes, talvez no máximo umas 6 vezes que eu devo ter gravado. Mas é tão, assim, foi, pra mim foi super, assim, eu fiquei surpresa mesmo, né? Porque eu não esperava, porque era uma coisa que, de certa forma, eu negava, achava que não existia e de repente eu começo a receber os tais santos que a minha mãe recebia e eu condenava tanto. Foi meio doido o negócio, mas eu acho que tudo, você vê, tudo tem seu tempo, né? Então foi feito um preparo comigo até para poder entender, aceitando as coisas. Então quando eu cheguei a receber agora, quando eu incorporei ano passado, eu já tinha visto essas colônias, eu já tinha visitado, então talvez tenha ficado uma coisa assim mais fácil de eu aceitar, né? E da mesma forma, como eu também vi os caboclos trabalhando lá também, é o que eu falei, eu não vi nenhum índio de penacho, pena, nada disso. Eu vi pessoas com as feições indígenas, geralmente lembra muito os indígenas da América Central, talvez Peru, Incas, aqueles Incas, Maias, Astecas, aquelas feições assim, né? E trabalhando lá também, tá? Ajudando e da mesma forma que eu vi as velhinhas lá fazendo as pomadas, esses médicos, né? Que eles são médicos também lá dentro do que eles tratam lá, eles sabem fazer o tratamento. Eu vi até fazendo cirurgias, tá? E quem faz as cirurgias são realmente os caboclos. Eu vi eles trabalhando com as pessoas. Então, isso tudo foi assim, experiência que eu participei, né? Que eu vi do outro lado. Quem me levava para ver era o meu mentor. Tem tempo que eu não vejo, até falei para vocês, tem tempo que eu não faço esse tipo de viagem, que eu não vou nesses lugares. Mas foi uma experiência assim super rica mesmo. Agora, da mesma forma como eu visitei esses centros, né? Que eu até falei também que eu já visitei giras de umbanda em Cachoeira, que foi um período que eu tive que passar por isso para poder entender talvez o processo, que mais à frente eu passaria. Acredito que tenha sido isso. Mas da mesma forma que eu vi isso, eu também tive uma experiência um tanto quanto pesada num cemitério, porque eu fui até um cemitério conhecido, que a minha família, meu pai tem um jazigo num cemitério aqui da cidade, então eu estive nesse cemitério e nesse cemitério ele tem uma ladeira. Você pega uma ladeirinha e tem os jazigos assim nas laterais. Só que nessa minha projeção, essa ladeira é asfaltada. Na minha projeção era barro e tinha chovido, tal, era lama.
e eu pisava, eu estava ali presa com muita dificuldade, eu conseguia caminhar e subindo a tal ladeira. Uma dificuldade enorme, porque eu estava descalço, o pé entrava assim na lama, já era uma sensação desagradável, né? Então eu trago isso bem rico, assim, bem vivo dentro de mim, com riqueza de detalhes. Então, na medida que eu ia subindo essa ladeira, eu olhava assim para as laterais e via as sepulturas, né? E algumas pessoas nessas sepulturas. Acredito até que fossem os espíritos que estivessem ali, que eu estivesse vendo. Eles não estavam me vendo. Eu sentia que ninguém estava me vendo. E eu caminhava com aquela certa dificuldade. Tá, eu cheguei num ponto, quando eu cheguei lá em cima tem um cruzeiro nesse cemitério, quando eu cheguei próximo ao cruzeiro, assim do meu lado direito, tinha uma sepultura, estava aberta, eu acho que tinha bebida, tinha um grupo ali ao redor daquela sepultura, eles estavam bebendo, comendo, falando, estavam fazendo uma farra ali. No começo eles não estavam me vendo. E eu me aproximei, e o aspecto deles era assim, lembrava realmente, eram mulheres e homens, e algumas mulheres, tinham uma mulher bem vestida, uma coisa que eu lembro, que também vem na minha memória assim bem vivo, tinha uma mulher que estava tão bem vestida que eu lembro de um sapato bonito, assim, um sapato de salto fino, né? Agora, os homens eram, assim, com aspecto mesmo de... Talvez, assim, sabe assim, essas fotos quando a gente vê bandidos e que tem um aspecto ruim, os homens estavam assim, né? Não eram pessoas bonitas. Você via, assim, um aspecto feio, mesmo que causava até um certo medo, né? Que aqui, no plano físico, a gente ficaria com medo dessas pessoas, né? As mulheres também não eram bonitas. Essa estava bem vestida, eu não lembro da cara dela, eu lembro do sapato. Mas não eram bonitas, pareciam também assim prostitutas daquela de baixo meretrício mesmo. Tinha um aspecto muito ruim. Eles riam muito, eles estavam rindo, e num determinado momento, o que aconteceu? O Saulo fala muito da culpa. A gente tem que tomar um cuidado danado com a culpa. Porque num determinado momento eu consegui prestar atenção no que eles estavam falando. E aí, o que eles estavam maquinando? Eles estavam tramando deixar alguém enlouquecido, e eles falavam nela. Não, a gente vai atormentar tanto ela ao ponto dela se matar. E riam, e faziam, e repetiam isso muitas vezes. Nessa época, eu ainda me sentia muito culpada pela minha vida pessoal. Eu vivi uma situação e eu me sentia muito culpada com isso. Então, acho que a culpa fez com que eu na mesma hora, achasse que aquilo era para mim, né? Porque eu disse, não, isso é para mim. Eu estou fazendo mal para alguém e alguém está me desejando mal e isso aí é para mim. No momento que eu pensei assim, eles me viram. Eles me viram. Eu queria tentar sair, não conseguia, porque a lama não deixava, e eles vieram para cima de mim, e foi assim que eu acordei. Acordei num EV bravo, assim, toda trêmula mesmo, né? E na época eu não tive muito entendimento do que se passou, do que estava acontecendo. Guardei a projeção e tal, e passou o tempo. Hoje o que eu vejo? Que de repente aquilo ali também pode servir como uma explicação para macumba. Macumba, né? A palavra macumba aí que todo mundo fala, né? Vamos florear. Macumba pega. Como macumba pega? Aquilo ali que eu vi pode ter sido um exemplo clássico de como a macumba pega. Por quê? Se eu tenho aqui um inimigo encarnado e esse inimigo acredita nessas coisas e ele faz um trabalho para me prejudicar, vamos botar o exemplo assim, né? Então aí ele acredita nisso, ele é capaz de fazer, de prejudicar os outros, está com muita raiva de mim. Então o que ele faz? Ele vai num centro que faça esse tipo de trabalho
e dá meu nome, dá minhas características lá e pede para que me perturbem até eu me matar ou eu morrer, acontecer alguma coisa. O que ele está fazendo com aquilo? Ele está pagando matadores de aluguel no plano astral. Só isso que eles estão fazendo, né? E aí eles se juntam ali, e geralmente esses trabalhos são feitos em cemitério mesmo, né? Pelo que eu sei de relatos, de tudo, quando você quer, você trabalha com essas entidades que é o habitat deles, eles estão ali para, eles fazem esse tipo de coisa. E aí como eles vão conseguir te atingir? Exatamente assim, te pegando pela culpa, te pegando pela sua fraqueza, e aí eles vão conseguir te influenciar. E aos pouquinhos vai te minando, te minando, te minando até conseguir o objetivo deles. Esse é um caminho, tá? E adoecer, eles conseguem adoecer a gente? Conseguem também. Alguns dizem que não, mas eu também já passei por uma experiência, isso há pouco tempo atrás, tá? Que eu me projetava, eu não sei se eu cheguei a contar, acredito que sim. Eu saía no meu quarto e quando eu me afastava do meu corpo para voar, para sair, para ir para algum lugar, eu ouvia o meu mentor, só ouvia a voz, né? Que a gente se comunica mentalmente. Ele me dava ordem, volta para junto do corpo. E aí, o mais engraçado, quando ele falou isso, eu olhei, né? Que eu tinha me afastado do meu corpo, o meu corpo estava na cama. Então, quando eu me afastei um pouco, eu vi as sombras pulando em cima de mim, literalmente. E aí, no que eu voltei, é engraçado. Quando você se aproxima do corpo e você tem lucidez, você consegue ver todo o teu corpo físico envolto num halo energético. É muito engraçado, porque acho que a proximidade do teu corpo astral com o teu corpo físico, ele vai tornando o teu corpo todo energizado mesmo. E você consegue, quando você tem um certo grau de lucidez, você consegue perceber isso. Então, quando eu me aproximava do meu corpo e formava aquele halo de luz em volta de mim, aquelas sombras se afastavam. Quando eu me afastava do meu corpo, que começava a ficar escuro, eles vinham. Então eu não podia me afastar do meu corpo porque era a minha defesa eu estar próximo do meu corpo. Então, aí daí o que eu também tirei de ensinamento disso? Que eles conseguem nos adoecer assim. Quando nós nos afastamos do nosso corpo físico, apesar de a gente estar ligado pelo cordão fluídico, por todo esse cordão energético que nos liga ao nosso corpo, tá? Mas a gente fica, de certa forma, um pouco vulnerável ali, que o corpo físico está adormecido, né? E se você tiver num padrão compatível com eles, de alguma forma, seja porque você não está equilibrado, você não está bem, às vezes você está minado por culpas, por problemas, por medos, né? Eles conseguem também manipular o teu corpo físico. Sei que isso aí vai gerar polêmica, tá? Mas é a explicação que eu consegui também de como as macumbas pegam na gente. Porque o que acontece, acontece, tá? Existe inúmeros casos, eu acho que quem conhece um pouquinho de Umbanda, quem já conheceu gente que frequentou Umbanda e sabe que teve pessoas que foi atingida com isso mesmo. Tem espíritos que são pagos, infelizmente eles ainda vibram nisso, eles ainda trabalham para isso, eles aceitam fazer esse tipo de serviço e eles têm o conhecimento para fazer, né? A gente não vamos aqui fantasiar, imaginar que só o espírito mais evoluído ele tem conhecimento para manipular a energia. Não, não é assim. Né? O espírito ele pode ter conhecimento para manipular e não ter elevação moral e ele se prestar a fazer um monte de besteira aí. Então, eu acho que tem até uma certa lógica. Do mesmo jeito que a gente cura o nosso corpo e que os espíritos curam, que eles são capazes mesmo de dissolver um tumor, que eles são capazes de tirar qualquer nódulo, eles desmancham, tiram conseguem cicatrizar feridas.
Da mesma forma, isso é o que, gente? Isso aí é manipulação energética. Tá? Eles têm essa capacidade de manipular, porque nosso corpo é matéria. Mas a matéria o que, que é? Energia também. Energia configurada para formar aquela matéria. Então, se eles têm capacidade de manipular isso para o bem, tem capacidade de manipular também, sabendo manipular, vai conseguir também destruir algumas células, provocar a formação de um tumor. Eu não vejo nada demais nisso, né? Agora, o que vai realmente nos proteger disso é o nosso padrão de amor, é o nosso padrão vibratório. Porque de tudo que eu andei, de tudo que eu vi, todos os conselhos que eu recebi, bate no amor, na energia do amor. Na energia do amor é que nos salva de tudo. Tudo. Tudo mesmo. Sabe? E não é falar assim, ah, eu amo da boca para fora, não. É você sentir o amor. É você ter alegria em ajudar. É você ter alegria em compartilhar. É você. Tudo aquilo que eu falei naquele primeiro vídeo. É você olhar para o outro. É você ter compaixão. Isso tudo é que melhora o teu padrão energético. Isso tudo é que faz de você uma pessoa melhor e protegida. E protegida. Acreditem nisso. Acreditem mesmo. Não adianta você meditar, você viver em prece, pedindo, viver em estado contemplativo. Nada disso adianta. O que vai salvar a gente, o que vai nos proteger é a energia do amor. Pensem nisso. Pensem. E pratiquem. Não adianta só a gente pensar, não. Vamos começar a observar mesmo o mundo ao nosso redor e começar a espalhar essa energia. Todo mundo traz amor dentro de si. Todo mundo. Isso é fato também. Agora, a gente tem que colocar essa energia para vibrar. A gente tem que puxar isso da gente, de dentro da gente e dividir mesmo com o mundo. É isso que o mundo está precisando. E é isso que nos livra de muitas coisas. E olha, eu vou contar coisas que já passei por situações que realmente, quando você está protegido por isso, nem te enxergam, nem te enxergam. Aqueles que estão vibrando no mal, eles não conseguem te enxergar, não conseguem te atingir, porque você está realmente numa outra faixa de sintonia. Você pode estar aqui nesse plano, no físico, e a pessoa está aqui no físico também e não consegue te enxergar. É verdade. A gente vai falar mais sobre isso. Gente, fiquem com a luz, sabe? E obrigada, eu espero poder estar ajudando mesmo, de coração.